Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henri Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou continuar as aulas sobre as leis herméticas que a gente vem acompanhando na pasta Princípios aí do YouTube, se você procurar. Tem todas as sequências desde o primeiro chakra, do coronário, até a que a gente chegou agora na penúltima lei, a lei da polaridade. Então vamos para a lei da polaridade, fazer um pequeno recapitulação, né? As leis herméticas, elas não são em números, elas não são divididas, elas fazem parte de um todo da mente infinita viva, e é o funcionamento dessa mente infinita viva que a gente separa em 6 leis, né? A estrela para cima, a estrela para baixo, que é uma harmonia. A própria estrela, o todo, é a mente viva, que é a primeira lei, a lei do mentalismo, cuja qual o nosso eu sou é a encarnação aqui no nosso eixo dos chakras. É importante essa palavra hoje, pois polaridade, polos, quer dizer eixo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Polaridade, a gente está acostumado a pensar em duas coisas, mas na verdade ela é um eixo, né? Ela é como funciona nosso corpo magnético, e os corpos magnéticos, a energia, né? Funciona mais ou menos dessa forma para todos os corpos. Então vamos lá. Temos então a nosso eu sou, a nossa fagulha principal, que é a primeira ideia. Então a gente tem uma ideia, a gente está vivo, então a gente abre a nossa visão para o mundo, nossa vida, a gente projeta a nossa ideia de mundo para o que está além de nós, né? O está fora, né? Então, a nossa ideia, nossa mente viva, nosso mentalismo, que vem da mente do todo, cuja qual somos só apenas uma fagulha, tem o primeiro vislumbre da existência de si mesmo. Então aqui temos uma causa, que a gente já viu também, que é já aqui o chakra aqui no diafragma, né? Que é causa e efeito, né? Que é o que faz com que a nossa ideia gere um efeito, né? Então nós temos a causa e o efeito aqui, né? Causa e o efeito. Descendo um pouquinho, nós temos ali da vibração, que também já vimos. Se você não viu ainda, volte nas aulas. A vibração, ela é como as coisas vão criar a realidade, a energia vai se propagar. Então você tem uma causa, que é a mente, você pensa, vislumbra o mundo da maneira que você enxerga o mundo, isso gera uma consequência, um efeito. Então você tem uma causa e efeito, Esse efeito que você criou aqui embaixo, né? A causa na onda, o efeito aparece embaixo. Esse efeito, ele vai também ter uma consequência que vai ser a outra causa, né? Então você cria uma pergunta, você tem uma resposta. Essa resposta gera outra pergunta e outra resposta. E assim vai as ondas se propagando da existência. Tudo é onda, tudo vibra, que é a nossa terceira lei. A quarta lei, que é o ritmo, ela vai ser dada pela essa frequência dessa causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Dependendo da frequência, se for muito agitada ou muito lenta, você vai ter um tipo de ritmo. Então você vai propagando as energias da realidade, né? E vamos então chegar agora, você passou pelo ritmo, temos a causa e efeito, e agora o que acontece? Por que tem essa subida e descida, né? O que rege essa subida e descida das ondas, o que a gente chama de positivo e negativo, é a lei da polaridade, que é nosso equilíbrio, aqui um pouco abaixo do umbigo, nosso centro de gravidade, onde o nosso eixo se alinha com o mundo, né? Com o planeta, onde a gente se fixa, né? Quem nós realmente somos, nosso eixo nessa existência. Então tudo bem, temos a polaridade, que seria então positivo e negativo.
Sim, mas o positivo e o negativo, eles não são fins, eles são graus. E isso que é a primeira coisa, a segunda coisa, né? O eixo, a gente tem que entender que o polo são um eixo e os graus. O que são os graus positivos e negativos? Quer dizer que uma mesma coisa, ela tem polaridade, ou seja, o calor e o frio, elas são a mesma coisa, elas só têm graus negativos e positivos. O amor, o amor universal que a gente conhece, ela pode ter o seu aspecto mais afetivo e o seu mais e o odioso, né? São os graus, né? O amor, muito amor não correspondido ou transformado em desequilibrado, ele vai para o grau abaixo que vai ser o ódio, né? A gente só odeia o que a gente ama a princípio. Então a ideia da polaridade é quando a unidade das coisas e os graus que a diferencia dentro dela mesma. Ou seja, o eixo é o mesmo. O ser humano, não é bom ou mal, ele está num grau de bondade, maldade, bondade, ou seja, positivo e negativo, varia sempre em relação a algo, né? Algo tem que julgar essa bondade e maldade. Às vezes o próprio ser se julga, né? Então a gente mesmo se julga mal ou bom, atitudes más, atitudes boas, porque é um eixo que varia, né? Então essa é outra ideia da polaridade. Então aqui a gente já viu como que a gente reverbera no mundo, né? A lei da polaridade, ela que vai dar a tônica, ela que vai dar o movimento. Ela é muito importante porque todas as outras leis que a gente comentou, elas vão acabar sendo consequências também da polaridade, né, do positivo, desse movimento de ondas positivo e negativo. E como a gente pode trazer para a nossa vida, né? A gente pode pensar então que a gente tem polaridade interna, que a gente vai ter momentos que a gente vai estar sempre variando essa polaridade interna e vamos ter que alinhar, como dizem a cultura indiana, os nossos chakras, mas alinhar o nosso eixo. Ou seja, a gente tem que estar coerente, porque a gente vai gerar consequências, né? Essas ondas, como a gente viu na aula passada, geram consequências. Então, as consequências desse positivo e negativo que a gente vai gerando vão gerar as consequências no mundo. E, através da lei da causa e do efeito, a gente vai lidar com essas consequências, né? Então, a gente tem que ficar bem alerta quanto a isso, porque não é a gente agir de forma espontânea e com certeza nas coisas, pode ser prejudicial caso a gente não lide com essa variação do eixo. Por quê? Porque a partir do momento que você desequilibra o seu eixo, ou seja, o seu mental, por exemplo, o seu coronário, que é a sua vibração mais racional está muito alta você sabe lidar com ela, e a sua parte mais baixa, mais orgânica, mais terrena está desequilibrada, você cria um rompimento desse eixo, né? Ou seja, a pessoa que não sabe lidar com as emoções, com a sexualidade, ou vice-versa, sabe lidar com as emoções, mas não sabe lidar com coisas práticas. Ou seja, o ser tem que se equilibrar no seu próprio eixo. Por quê? Nós temos os polos aqui no eixo, e se você tem um rompimento desse eixo, você cria o quê? A dualidade. Não confundir a polaridade com a dualidade. Porque a dualidade, ela vai ser a divisão ficcional ou aparente dessa polaridade. Ou seja, você vai ter uma pessoa que é boa ou má, emocionalmente inteligente ou emocionalmente instável, porque criou uma polaridade do próprio ser. Você tem duas pessoas dividindo o eixo, em vez de juntar do mesmo eixo, né? Então, se você, por exemplo, uma pessoa que segue
alguma crença muito forte, e apaga alguma área da sua vida, tipo, não rejeita a sua própria sexualidade, alguma coisa assim, você vai criar essas duas dualidades dentro da pessoa. E isso vai gerar coisas horríveis, porque cada dualidade dessa vai buscar uma completude fora que é oposta e vai tomar ações duvidosas, problemáticas na nossa sociedade. E isso a gente vê muito, né? Alguém que foi muito agredido durante a sua existência, desde criança e tal, vai acabar vendo o mundo dual como um mundo agressivo ou bondoso extremo, e ele vai entrar naquela de dar agressão, mas esperar uma salvação, né? Essa dualidade, né, do ser. E isso é muito complicado. Na nossa vida amorosa a gente vê muito essa dualidade, as pessoas não estão fora do próprio eixo e procuram fora alguém que complete a sua dualidade, mas de repente essa pessoa não completa mais, porque você muda, você é outro polo, você é um extremo ou outro, daí aquela pessoa não se comunica mais com você da forma que você entende ser melhor. Por quê? Porque você está fora do seu eixo. E buscar no outro vai carregar o outro, se você estiver dual. E esse outro vai se corresponder melhor com alguém que não esteja dual. E você vai ser rejeitado. E aí nós conhecemos muito bem as nossos próprios comportamentos que geram rejeição, né? Todos têm, é normal. Então, a ideia então de você entender a polaridade é que a lei da polaridade é esse motorzinho que faz com que tudo aconteça, né? Esse positivo e negativo, essa tendência às coisas terem opostos para a gente percebê-las, né? A gente ter a noção de mundo, de que as coisas são relativas dentro da mesma coisa e nunca duais. Não é isso ou aquilo, são polos da mesma existência. Então é o equilíbrio, o caminho do meio que a gente tem que procurar. Para a gente ser hermetistas que sabem como agir no mundo, aqui está a grande chave das leis herméticas, porque na polaridade é o local que você consegue mexer para todo o sistema melhorar. Porque na hora que você percebe a sua polaridade, o seu extremismo que pessoal em cada assunto, em cada conceito, que você consegue mexer, você consegue mudar o grau vibratório, a frequência, o ritmo, o grau vibratório do seu pensamento. Então, se eu estou odiando o outro lado, político ou religioso, ou luta de classes, luta de sexo, se você está odiando o outro lado, você está em desequilíbrio. Isso porque dentro de você também tem o lado que você odeia. Então, essa identificação com a dualidade, que é essa polarização que tanto se fala hoje em dia, política, luta de sexos, que é uma ficção que traz um certo conforto identitário, mas é uma ilusão, porque temos tudo dentro de nós, né? E não que não exista a luta, né? A luta pelos direitos, a luta por conquistar isso tem que existir, caso uma sociedade tenha essa falha e por exemplo, nossa sociedade patriarcal, que ela é dual, né? Ela não é polarizada, ela não tem um eixo coerente, ela é dual, ela polariza mais para o masculino. Esse é um exemplo, só que você não pode destruir o masculino, você tem que juntar os polos e entrar em equilíbrio. Então aqui é a grande sacada do hermetismo. Como que a gente percebe o grau que a gente está vibrando sobre tudo, sobre as coisas, sobre nosso comportamento no mundo. E aqui você consegue aumentar a sua frequência em alguns assuntos
E isso vai te levando para resultados, causas e efeitos mais tranquilos na sua vida, e a sua vida prospera. E essa é a ideia que a gente tem aqui, autoconhecimento e prosperar a humanidade. Obrigado por virem, por mais essa aula. Esse é o Tarô Hermético e lembre-se, o todo é tudo.